Olá, aqui é o Nathanael Oliveira novamente e a partir de agora, esses próximos vídeos, eu vou te mostrar de um jeito simples, organizado, tranquilo, sem estresse, como que você pode fechar o seu primeiro contrato de consultoria em marketing digital. Talvez você já tenha assistido alguns vídeos, talvez até algum treinamento meu falando sobre isso, mas agora eu quero dar algo ainda mais simples, ainda um pouco mais detalhado de como que você pode fazer isso. E é tão simples, você está vendo aqui essa folha A4 na minha mão, eu quero que você pegue uma folha como essa, pode ser uma folha de caderno, ou até uma folha de uma agenda, talvez você vá riscar os dois lados, para que você possa seguir agora os próximos passos que eu vou te dar para você implementar. É algo tão simples que você vai falar assim, nossa, está simples demais, mas você vai ver como funciona. E você vai ver que existem alguns obstáculos que impedem algumas pessoas de começarem nesse mercado por simplesmente falta de uma folha como essa para que você possa ler e seguir isso. Beleza? Então, nos próximas aulas, nos próximos vídeos, eu vou te falar cada um desses pontos. 5, 6 pontos que eu vou apresentar para você. Beleza? Então, vamos agora falar sobre o ponto número 1. Então, eu quero que você pegue essa folha de A4. Não vai dar para ler o que eu estou mostrando aqui, nem que fizesse um zoom, talvez. A minha letra também não é essas coisas. Mas eu quero que você escreva o seguinte. Como eu vou fechar o meu primeiro contrato de consultoria, 2 pontos. Então, só escreve isso. Como eu vou fechar o meu primeiro contrato de consultoria, 2 pontos. Beleza? Então, você vai colocar o seguinte. Só um. Você pode colocar um ponto 1. A primeira coisa que você vai fazer. Isso é muito importante, que eu quero que você faça isso, porque talvez esse tenha sido o ponto que eu não detalhei tanto, que por isso que muitas pessoas voltam e falam, nossa, Nathanael, eu ainda não consegui fechar o contrato, estou com medo, então eu estou querendo te ajudar com isso agora. Primeiro coisa que você tem que fazer, quando você vai fechar um contrato, você quer fechar contrato de consultoria, a primeira coisa que você tem que fazer é, qual o tipo de empresa que eu quero atender? Então, primeiro ponto você vai colocar o seguinte, qual o tipo de empresa que eu quero atender. 2 pontos. E agora eu vou falar agora sobre alguns cenários de empresas. Você vai escolher alguma, mas eu vou te dar uma orientação também, qual eu sugiro que você comece dependendo do seu grau de experiência. Beleza? Então é o seguinte, por que eu falo isso? Qual é o tipo de empresa que você vai ter que receber? A primeira pergunta que eu mais escuto quando alguém fala sobre Nathanael, eu vou ser consultor, mas como é que eu vou fechar o primeiro contrato? A primeira coisa que as pessoas falam é, não, Nathanael, mas eu não vou precisar saber criar um blog, eu não vou precisar entender de programação, eu não vou precisar entender falar de WordPress, eu não vou precisar entender fazer toda essa parte? Talvez sim, talvez não. Por quê? Quando eu comecei com consultoria, eu não sabia fazer blog em WordPress, eu não sabia parte técnica, eu não sabia um montão de coisas. Então eu pensei o seguinte, bom, então vamos lá. O que foi que eu fiz que deu certo? Eu vendia planos telefônicos, peguei um blog em WordPress grátis, fiz algumas otimizações nele, melhorei, criei um conteúdo, comecei a promover conteúdo nas mídias sociais, consegui ranquear algumas palavras no Google, recebi os contatos, fechava a venda. Ok. Então, os primeiros contratos, depois que eu pedi demissão, que eu fui fechar os contratos, foi uma empresa que era um e-commerce, e essa empresa, ela tinha um programador, ela tinha um designer, ela tinha um analista de mídias sociais, ela tinha toda a equipe formada. Mas essa equipe não tinha nenhum conhecimento em SEO. O programador nem sabia o que era SEO, o analista de mídias sociais não sabia nada daquilo, não entendia de Google Analytics. Então aquilo eu já dominava. Eu já sabia um pouco de SEO, já mexia com o Google Analytics. Então quando essa empresa foi me contratar, ela me contratou como um consultor que ia chegar para a equipe e ia falar o seguinte, olha, vocês estão fazendo esse trabalho hoje, mas de acordo com as regras do Google, de acordo com as regras da otimização, esses pontos precisam ser ajustados. Esses pontos precisam ser melhorados. Então eu fui lá, cheguei para o programador e dei uma lista de atividades. Você precisa fazer isso. Daqui uma semana eu quero ver isso feito. Olha, nas mídias sociais, na hora que você postar, eu quero que você use esse link, porque eu vou conseguir traquear, então, as visitas, eu vou conseguir saber quantas vendas foram feitas através das mídias sociais. Olha, redator, quando você for escrever o texto, eu quero que você use essas palavras-chave e você siga esse passo a passo de otimização. Por quê? Porque isso aqui vai ajudar a ranquear no Google. Então, operacionalmente, eu não fazia nada. O meu trabalho era consultivo. Eu chegava lá e falava, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. E foi um dos meus primeiros clientes. E eu recebi, então, um valor por aquela consultoria. Na época, eu cobrei R$ 1.500 para fazer esse trabalho. Então, acho que foi o meu segundo, terceiro cliente, então eu já estava mais do que feliz fazendo aquilo. Eu falava, poxa, eu estou recebendo para ensinar isso.
E aquilo foi ótimo para mim. Então, por isso que quando eu falo nos meus treinamentos de ganhar de R$1.000 a R$1.500 por cliente, eu falo baseado nessa experiência que eu tive há 4 anos atrás, quase 5, já vai chegando, que eu simplesmente falava, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Então, o que eu quero orientar para você? Se você está com essa dúvida de, poxa, mas eu não sei tudo isso, você vai começar com o que você sabe. Então, quando eu ensino, por exemplo, como fazer uma análise de presença online, quando eu ensino como você melhorar a oferta de uma empresa, tudo isso já vale uma consultoria. Imagine então você chegar em uma empresa que tem uma equipe formada, que tem tudo feito, mas a oferta está ruim. Eles não souberam fazer uma boa oferta. Então você chega na empresa e fala, olha, a oferta não está boa, essa chamada não está legal, isso aqui deve melhorar, você deve falar isso, não isso, muda essa frase, muda isso, muda isso, muda isso. Vamos lá, coloquem a propaganda no ar de novo. E a empresa coloca a propaganda no ar e ela aumenta suas vendas. Não valeu o seu serviço? Não valeu aquilo que você entregou? Então é exatamente esse tipo de consultoria que é só você escolher. Quantas empresas você quer atender? Quantas empresas você acha que existe no Brasil que tem um programador, um analista de mídias sociais, um designer e um redator? Milhares e milhares e milhares e milhares de empresas em todo o Brasil. Então você não precisa ser um PhD formado em marketing e tecnologia, não precisa saber tudo para começar a fazer consultoria. Aquilo que você sabe que já vai gerar um resultado para a empresa é exatamente aquilo que a empresa está precisando. Então, nessa primeira passo da folha de papel, eu quero que você escreva isso. Eu quero que você diga, eu vou simplesmente escolher quais são as empresas que eu quero atender. E qual é a empresa que eu quero que você diga? Esse tipo de empresa é empresa que já tenha um programador, um analista de mídias sociais, empresa que tenha um redator, pessoa que vai produzir conteúdo, pronto. Se a empresa já tem essa pessoa na sua equipe, você vai atender. Então, por que eu falo isso? Algumas pessoas falam, não, mas espera aí, calma. Mas o cliente não tem nem equipe, não tem nada. Eu vou ter que terceirizar o serviço? Não, você simplesmente não vai atender esse cliente. Por quê? Porque ele não está na sua lista de empresas que você quer atender agora. Ponto final. Então não fique sofrendo, falando, Nathanael, mas eu não sei fazer isso. O cliente vai ter que terceirizar e eu vou ficar acompanhando? Não, você simplesmente não vai atender agora. Então quando eu comecei, eu atendi empresas que já tinham equipe e eu fui lá e atendi. Deixa eu te dar mais um exemplo agora. Então eu quero que você escreva nesse primeiro ponto. Eu quero empresas que já tenham programador, analista de mídias sociais, redator. Se a empresa já tem esses 3, você vai chegar lá pro programador, ó, amigão, faz isso, isso e isso. Redator, escreve sobre isso, isso e isso, usa essas técnicas, faz isso, isso e isso. O analista de mídias sociais, usa essas tracks aqui, faz isso, enfim, segue nessa linha, tá? Então eu quero que você escreva esse tipo de empresa. O segundo tipo de empresa, eu não vou nem colocar como segundo tipo de empresa ainda, eu vou trabalhar com a mesma. Pouco tempo depois eu fechei um contrato com um grande grupo de comunicação no Nordeste, Norte-Nordeste, um dos maiores, que é o Grupo de Comunicação Povo. E quando eu fechei esse contrato, mais uma vez, aquilo que você está buscando é aquilo que você vai encontrar. Deixa eu dar só um exemplo aqui, só para ficar mais bonito isso que eu estou falando, ficar uma coisa mais metafórica. É uma metáfora, mais uma analogia. Imagine que você sai de casa e você fala com um amigo assim, olha, hoje eu queria sair com a minha esposa e eu queria que você me indicasse um restaurante. Quando você pede para ele indicar um restaurante, quantas opções ele pode te dar? Centenas. Mas quando você chega e fala, olha, hoje eu quero sair com a minha esposa, eu queria um restaurante japonês. Então você chega para a pessoa e fala, restaurante japonês? Então tem esse aqui. Se você pedir, eu queria uma ótima pizzaria, tem essa pizzaria aqui. Então quando você diz, dá uma linha para a pessoa, você orienta. Então, se você sair de casa e falar, eu quero ir para um restaurante, tudo é opção. Mas se você fala, eu quero ir para um restaurante japonês, você sabe para onde ir. Por que eu estou dando esse exemplo, essa metáfora, essa analogia? Se você vai começar como consultor e fala, eu quero qualquer cliente, tem um mundo para você. Mas se você fala e anota, eu quero um cliente que tenha analista, isso, redator, bababá, no seu campo de visão só vão estar aquelas empresas. Então se alguém te procurar que não tem esse perfil, você vai simplesmente falar o seguinte, não. E parece uma mágica, vai aparecer os clientes exatamente como você está procurando. Porque está no seu campo de visão. Então, por que eu estou dando esse exemplo? O meu primeiro grande contrato foi com o Grupo de Comunicação Povo. E o Grupo de Comunicação Povo é uma empresa com mais de 1.500 funcionários, uma empresa muito, 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 muito grande, que eu conheci no evento,
fazendo uma apresentação e o dono estava lá, e um dos donos estava lá, um dos diretores, ele conversou comigo e ele falou assim: Natanael, gostei muito do que você falou, do teu trabalho, passa lá na empresa para fazer uma apresentação, passa lá no jornal para fazer uma apresentação, talvez nós possamos fazer um trabalho. Então, eu fiquei muito nervoso, né? Eu falei, meu Deus, como que eu vou atender essa empresa? Como que eu vou fazer? Eu não tenho equipe suficiente para cuidar deles, eu não consigo fazer. Mas eu comecei a pensar o seguinte, peraí, no meu planejamento, qual é? Eu quero empresas que já tenham uma estrutura e eu vou trabalhar com elas. Então, tá tudo dentro daquilo que eu espero. Então, quando eu fui lá na empresa, era um volume muito maior. Centenas de redatores, programadores, muita gente. Mas, quando ele me falou o seguinte, Natanael, agora eu quero que você me apresente, então, um modelo de trabalho, uma proposta. Eu falei, muito simples. Como que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu fiz uma análise da presença da empresa, do site, na internet. Eu identifiquei 4 tipos diferentes de melhorias que precisam ser feitas. Nós temos melhorias estruturais, técnicas, que envolvem a equipe de desenvolvimento. Nós temos melhorias que envolvem a parte de produção de conteúdo, a redação, os títulos, os links. Nós temos melhorias que envolvem usabilidade, questão de layout, questão de páginas, links que precisam ser organizados. E nós temos melhorias relacionadas à presença nas mídias sociais integrado ao trabalho do portal. E eu falei o seguinte, a minha proposta é, eu vou trabalhar nessas quatro frentes de maneiras diferentes. Eu vou treinar essas pessoas e ensinar a essas pessoas o que elas devem fazer. Então a minha proposta é que é um monte de turmas, onde cada turma eu vou ensinar exatamente o que elas precisam ser feito. E o resultado é que nós vamos ter um grande aumento nas visitas, nós vamos ter um ótimo resultado em termos de presença online, principalmente de visitas, que é o que importa nesse momento. E eu fechei ali exatamente naquele momento. E como que foi o escopo depois daquilo? O escopo foi que eu entreguei para aqueles setores específicos o que eles tinham que ser, o que eles deveriam fazer. Mas isso já faz parte do segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês. Não vou falar agora, eu vou deixar aqui essa curiosidade porque eu vou explicar exatamente o que eu fiz no jornal com aquelas equipes, que é exatamente o que você pode fazer. Mas nessa primeira atividade, eu quero que você simplesmente escolha as empresas que você quer atender. Eu sugiro que você comece com esse modelo, empresas que já tenham essa equipe. Existe um segundo tipo de empresa, uma equipe que não tem nada, não tem site, não tem página no Facebook, não tem canal no YouTube, não tem nada. Você vai assumir essa empresa, você vai fazer tudo. Mas para fazer tudo, você vai precisar saber fazer. Então é um outro modelo. Talvez você queira começar nesse modelo. Ah, Natanael, qual é a vantagem? A vantagem é que em muitos casos você consegue ter um valor maior, porque você vai fazer tudo para a empresa. Então você pode cobrar por um site, você vai ganhar por produção de conteúdo, você vai ganhar por gestão da página. Então existe todo um processo relacionado a isso que você pode ter um valor maior. E existe um terceiro tipo de contrato, que é o contrato onde você assume a parte operacional, mas você já vai ter que ter uma equipe. Então, no primeiro você diz o que tem que ser feito, no segundo você faz tudo e no terceiro você tem uma equipe. São esses 3 tipos de consultoria que você pode prestar e são esses 3 tipos de clientes que você vai ter. Um cliente que já tem equipe, você coordena a equipe dele. Um segundo cliente que não tem nada e você vai fazer tudo. E um terceiro cliente que tem um poder de investimento maior, que vai investir na sua equipe e você vai trabalhar nisso. Então são esses 3 tipos. Eu quero que você escolha um desses para ir para o próximo passo. Tá bom? Então, espero daqui a pouco, na próxima aula.